Ok, daí chegou, depois que pediu ali, né, o fogo, né, pediu o isqueiro dele emprestado, o que que a pessoa aqui falou? Falou o seguinte, Oni-san, moshikashite nozoki? Oni-san, moshikashite nozoki? Oni-san, tá chamando ele, né, mais uma vez, moço. Moshikashite, será que, né, será que por acaso, nozoki, esse nozoki é de espiar, né? Por exemplo, espiar pela fechadura, espiar pelo buraco, ou o que ele estava fazendo ali, né? Ele estava de propósito encostado perto da escada rolante para ficar olhando para cima e espiando a calcinha das meninas que passavam. Por isso que ela falou aqui, né? Oni-san, moshikashite nozoki? Moço, será que por acaso você estava espiando? Aí você estava aí dando uma olhadinha na calcinha, no caso, né? E ele, Bom, ichio, né? Ichio, né? Esse ichio, eu até adaptei aqui um pouco a tradução, né? Coloquei, está, eu até estava, né? Pelo que eu entendi, eu não li muito desse mangá e não assisti o anime, mas eu acho que é um vício de linguagem dele, tá? O ichio. É uma palavra muito usada, mas eu tenho a impressão que esse personagem responde muitas coisas com ichio. E eu trouxe exemplos para vocês guardarem um pouquinho melhor, mas vamos ver um pouquinho primeiro sobre esse nozoki, que vem do verbo nozoku. Espionar, né? Espiar, que nem eu falei para vocês. Se eu espio pela fechadura, isso é nozoku. 彼女はその穴から外を覗いた。彼女は em relação a 彼女 ela, その穴 ana, buraco. Então, その穴 esse buraco, cara, a partir de. Cara significa a partir de alguma coisa. Então, a partir desse buraco, soto, fora. Nozoita é o passado desse verbo nozoku, espionar, espiar. Vai ficar nozoita. E daí eu indico com o que eu estava espiando, que era fora, né? Soto nozoita. Estava olhando para fora, né? Estava olhando o fora, literalmente. Espiou a parte de fora. No caso aqui dessa frase, Kanojo wa sono ana kara soto o nozoita. Ela espiou a parte de fora por esse buraco. Então, sei lá, alguém estava preso, por exemplo, ou estava dentro de um quarto e daí tinha um buraquinho na parede e a pessoa nozoita. Ela espiou ali pelo buraquinho. Outro exemplo. Kabe no skima kara nozoita. Esse skima é a fenda, né? Uma rachadura, um vão. Kabe, parede. Então, kabe no skima é uma fenda da parede. A partícula no está ligando aqui as duas coisas, né? Kabe no skima. Então, é a fenda, um vão ali na parede. Kara, a partir de, mesma estrutura que foi usada na frase de cima. Nozoita, espiou, né? Espionou, então, por essa fenda ali da parede. Por isso que no trecho aqui do mangá ela usou esse nozoki, que é de espiar, de espionar, meio que ele estava dando um migué ali, espiando as moças, né? Foi o que ela quis dizer. E outra palavra que eu falei para vocês é aquela do ichio, que eu tenho a impressão que é um vício de linguagem dele, mas é uma palavra muito usada também na linguagem falada. Ela pode ter alguns sentidos, eu coloquei alguns aqui, ó. Por exemplo, está fazendo, eu até estou. Depende do verbo daí que você vai estar usando essa estrutura junto, né? Ou por via das dúvidas, por garantia. Como assim? Vamos dar uma olhada nesses dois exemplos aqui que vai ficar mais claro. Ichio yoyaku shite oita hou ga ii desu yo. Ichio yoyaku shite oita hou ga ii desu yo. Então, ichio, nesse caso aqui, é um por via das dúvidas, né? Só por garantia. Yoyaku shite oita hou ga ii desu yo. O que é isso? Yoyaku suru é reservar, né? Yoyaku shite oku, deixar reservado. Agora, nessa estrutura aqui, ó, shite oita hou ga ii, é melhor deixar reservado. Esse pedaço aqui inteiro que eu grifei, ó, você pode entender como uma coisa só, se você preferir. Yoyaku shite oita hou ga ii, é melhor deixar reservado, é bom deixar reservado.
E o desu, ele aparece no final, né? Quando a gente tem esse dayo, desu, muitas vezes soa até como um conselho, né? Alguma coisa que a gente está recomendando para a pessoa. Então, alguém está aconselhando a outra pessoa a deixar reservado, né? Ichio, por via das dúvidas, por garantia, yoyaku shite oita hou ga ii desu yo. Por via das dúvidas, é melhor deixar reservado. Daí, outro uso do ichio é como nessa frase aqui embaixo. Ó. Ichio nihongo o benkyou shite iru kedo, mada jouzu de wa arimasen. O que é isso? Esse ichio é na ideia de estudar, eu até estou estudando, mas, mada jouzu de wa arimasen. Jouzu, sabe quando falam Nihongo jouzu, que você fala bem em japonês, né? Jouzu é que você é habilidoso em algo. Só que se eu falo jouzu de wa arimasen, estou falando que não é jouzu, que não é habilidoso. Mada, ainda. Então, Nihongo o benkyou shite iru. Se eu pegar só esse pedaço aqui grifado, é está estudando japonês, kedo, mas, mada jouzu de wa arimasen. Ainda não sou bom. Ichio benkyou shite iru. Estudar eu até estou estudando. Eu acho parecido quando a gente fala assim em português. Eu até demorei, eu lembro que quando eu aprendi essa palavra, eu demorei para encontrar algo parecido no português. Mas é isso, né? Quando a gente fala, tipo, sabe quando você vai na faculdade assim, mas você quer dizer que você não está estudando muito seriamente? Você até vai na faculdade, mas não daquele jeito. Então, se te perguntam, né? Se um japonês te pergunta, e aí? Tá estudando lá? Como que tá indo a faculdade? Você pode usar, né? Ichio benkyou shite imasu, né? Tô estudando, né? Estudar eu até tô estudando, mas não é aquelas coisas. Tem essa nuance, ok? E ele respondeu com ichio, né? Até tô, né? E a frase seguinte, né? O quadro seguinte, depois que ela pergunta se ele estava espiando, ela fala isso daqui. Miteta desho? Você estava vendo. Não estava? Por que eu deixei tava? Porque ela falou de um jeito mais informal mesmo, né? Se fosse um pouquinho mais... Ainda seria informal, mas um pouco menos informal. Seria com um i aqui, né? Miteita. Só que na linguagem falada, no dia a dia, é muito comum eles omitirem esse i. Então, teita vira teta ou teiru vira teru. Miteta desho? Você estava vendo, não estava, né? Miteta vem de miru, ver. E o desho é como uma confirmação aqui nesse caso. Você estava, não estava? Atashi no pantsu. Ela complementou a frase, né? Atashi no pantsu. Esse atashi é um jeito feminino e informal de falar eu. Atashi no pantsu. Eu diria até que é um jeito mais fofo um pouco de falar, tá? Pantsu, calcinha. Então, partícula no, ligando calcinha com eu. Ou seja, a minha calcinha. Você estava vendo, não estava? A minha calcinha. Porque ela tinha passado pela escada rolante. Depois ela voltou e desceu ali onde ele estava fumando, onde ele estava abaixado. E ela chega pedindo para ele o fogo, né? O isqueiro emprestado. E daí ele fica... né? Ele reage tipo, eita! E ela repete até a mesma frase aqui, né? Ne, mitetan desho, atashi no pantsu, ne teba. Que é isso? Ne, viu? Ne. Mitetan desho, ela falou a mesma frase aqui, né? Ela só colocou um depois aqui do verbo, que é muito comum a gente ver isso também quando eles estão questionando algo, por exemplo. Soa como se ela quisesse que ele estivesse explicando melhor sobre aquilo, que ele contasse sobre aquilo. Aparece muito aí depois dos verbos na linguagem falada. Mitetan desho? Você estava vendo, não estava? Na tradução não vai mudar. Atashi no pantsu. Aqui ela falou também a mesma coisa. Ela falou de pantsu, só que ela falou de um jeito mais bonitinho, né? A minha calcinha. Como se estivesse falando assim em português, né? Atashi no pantsu. Mas é pantsu, a palavra normal. E ela finalizou com esse ne teba. Ne de né mesmo.
E esse teba, o que é? É tipo, nesse caso, né? Eu sei que você tava. É o que ela tava pensando aqui, né? Tá em pequenininho aqui no canto. Mas, explicando um pouco melhor sobre essa estrutura, o que é esse teba? Vamos ler aqui, ó. Geralmente é adicionado para enfatizar ou transmitir um tom de reclamação. Aqui, enfatizou o que estava sendo falado, né? Eu sei que estava, ela tá enfatizando isso. Ou tom de reclamação, ou de frustração, ou insistência, ou reprovação. Vão ter vários usos aí, né? Vai depender um pouquinho da frase. Eu coloquei algumas adaptações daí em português. É como se fosse um eu já disse, eu já te disse, você sabe. No caso ali, eu sei que você estava. Tá enfatizando. Frases aqui de exemplo para vocês guardarem um pouco melhor. Deixa eu aumentar um pouquinho esse daqui. Aqui tá bom. Honto datteba. Honto datteba. Datteba é ó, né? Isso é familiar para vocês? Honto da. Se eu pegar só esse pedaço aqui, ó. Honto da. É verdade. É sério, é verdade. Honto da. Acrescentando então esse teba para enfatizar alguma coisa. Então, eu já disse que é sério, eu já falei para você. Honto datteba. Já falei para você. Kanojo o mitanda. Eu vi ela, né? Mita, vi, é o passado de miru, de ver. Mita, o que eu vi? Estou indicando com o, que foi kanojo, ela. E lembram do que eu comentei com vocês que aparece bastante na linguagem falada? Quando está perguntando ou explicando alguma coisa. No caso aqui está enfatizando, está dando uma explicação. É sério, já te falei que é verdade, eu vi ela, mano. Honto datteba. Kanojo o mitanda. Que mais? Sonna koto iwarenakute mo wakatteru teba. Que é isso? Sonna koto. Isso daí, né? Uma coisa dessas. Iwarenakute mo. Mesmo que você não me fale, o que é esse iwarenakute? Vem de iwareru, que é o verbo falar, só que está na forma passiva. Então, você recebe essa ação, né? Me fale. Ser falado, literalmente. Então, iwarenakute mo, mesmo que você não me fale, wakatteru, eu já sei. E colocamos o teba no final. Eu já falei para você, né? Tá enfatizando. Eu já disse que eu já sei. Né? Você não precisa me falar, eu já sei. Mesmo que você não me fale, né? Você não precisa me falar. Se fosse adaptar para o português, eu já sei, já tô ligado. Ok? E aqui ela usou, né? No cantinho aqui, ó. Ne teba. Então, já sei disso. Já sei que você estava olhando a minha panchi. E aqui embaixo, né? A reação dele, né? O que ele falou? Como que foi a reação quando ele viu a menina que estava conversando com ele? Ele falou: Kogyaru, geromabu. Aqui eu adaptei um pouco, tá, pessoal? Porque não tem uma tradução exata para nenhuma dessas duas palavras. Então eu tentei encontrar uma coisa que fosse parecida no português. Então eu coloquei aqui, tipo, uma patricinha linda. Mas vamos entender melhor essas duas palavras aqui. Primeiro, esse kogyaru, coloquei aqui, ó, estilo de moda adolescente ou subcultura japonesa dos anos 90, que a característica era o uso de mini saias, meias largas, cabelo tingido de castanho e um bronzeado escuro. Mais ou menos desse jeito aqui, tá? Coloquei uma fotinha aqui para vocês darem uma olhada. Esse mangá, esse anime é meio antigo, ele é anos 90. Então ele usou aqui um termo, uma palavra, que é uma coisa meio anos 90 também. Esse kogyaru, se fosse em português, sei lá, um brotinho, o que é? Uma coisa que a sua avó fala, mas a gente não fala mais. Alguma coisa assim, tá? Kogyaru. Então é um estilo de moda aí, é um estilo dos anos 90, mais ou menos nessa imagem aqui, tá? Desse jeito, ó. Kogyaru, elas são kogyaru. E geromabu também é uma expressão usada aí entre as décadas de 70 e 90, lembrando que o mangá é um pouco antigo, para falar que é muito belo, né? Muito bonito. Então ele estava elogiando, nossa, mó brotinho, tipo assim, kogyaru. Uma patricinha. Eu adaptei aqui o kogyaru para
patricinha, tá? Foi a coisa mais próxima que eu consegui imaginar. Mas vocês, né, entendam aí que é nessa imagem aqui, tá? Imaginem essa... Como eu falo? Essa roupa, né? Esse estilo, isso é kogyaru. Ok, então, depois disso, quando ela fala, né? Quando ela acusa, fala que ele estava olhando. Outra coisa que é característica aqui desse mangá, eu não li muito, mas parece que quando ele tá dando desculpa, quando ele tá dando migué, ele vira tipo um tiozinho, ó. Tá vendo que a aparência dele mudou aqui um pouquinho? E ele fala, né? É como se estivesse lendo com voz de velho, até pelas palavras que ele usa. Nan no koto kana, washa mimi ga tokute no. Esse washi, né? Washa é um washi wa. Washi é um jeito de falar eu, só que um jeito velho, né? Velhos falam desse jeito, né? Washi, washa, washa, washi wa é como se fosse um watashi wa. Eu, o que tem em relação a eu? Mimi ga tokute, né? Eu não escuto bem. Mimi ga toi, literalmente, né? O ouvido é longe. Então, é uma expressão para falar que não escuta bem. E o no final é usado também, né? Quando está justificando, explicando alguma coisa. Lembram do que a gente viu depois dos verbos? É a mesma coisa, esse no. Nano koto, né? Em relação ao que? Sobre o que será que você está falando? Esse kana é um será que, o que será que é nesse caso, né? Nano koto kana, do que será que você está falando? Tipo isso. Washa mimi ga tokute no. Eu não escuto muito bem. E ela responde daí, gomakasa mo ii n da yo. Gomakasa mo ii n da yo. O que é esse gomakasanakute? Vem de gomakasu, que é tipo um disfarçar, né? Se eu coloco o verbo nessa estrutura aqui, né? Ele tá na negativa, mais um temoi. Temoi é que eu tô falando que não precisa, tudo bem, se não fizer gomakasu, nesse caso. Tudo bem se não fizer essa ação. Gomakasanakute mo ii. Não precisa disfarçar. Indayo. Esse aqui é mais um jeito de falar também, né? Tá enfatizando algo. Lembram do que pode aparecer aí depois dos verbos, né? Ou quando tá explicando, contando alguma coisa, ela tá falando, viu? Não precisa disfarçar não, tá? Gomakasanakute mo ii n da yo. E daí eu trouxe exemplos aqui com gomakasu. O que é isso? Já expliquei, mas vamos ver mais exemplos. Watashi wa jibun no chikoku o gomakashimashita. Watashi wa jibun no chikoku o gomakashimashita. Então, watashi wa falando sobre eu, o que tem? Jibun no chikoku, o meu próprio chikoku, o meu próprio atraso, o gomakashimashita. Eu fingi, né? Eu disfarcei. Disfarcei o quê? Indico com o. Então eu, né, dei migué. Eu disfarcei, eu fingi ali o meu atraso, né? Tentei dar um miguezão, tentei disfarçar, porque eu cheguei atrasado. Torampu de gomakasu no wa yokunai koto da. Torampu de gomakasu no wa yokunai koto da. Torampu é carta, né? Carta de baralho. Torampu de, então, com as cartas de baralho, literalmente, gomakasu, enganar, né? No sentido aqui de roubar no jogo, né? No wa, por que tem esse no antes do wa? Porque a gente vai descrever, falar algo sobre uma ação. No caso aqui, o gomakasu. Então, o que tem em relação a gomakasu? Eu não poderia falar gomakasu wa, eu preciso do no, tá? Gomakasu no wa yokunai koto. É algo que não é bom, algo que não é legal. Temos o da no final, né? Pode aparecer aí no final de frases afirmativas. Então, não é legal, né? Não é uma coisa legal roubar jogando baralho. Roubar no sentido de enganar. Mais um uso aí de gomakasu. Na frase do mangá, ela falou, não precisa disfarçar, viu? Não precisa disfarçar, não. Eu sei que você estava olhando.
Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.